A guerra no leste europeu atingiu uma nova fase, na qual a pressão exercida pela Rússia deixou de ser episódica e passou a representar um processo contínuo de desgaste para Kiev. Linhas de defesa que nos discursos do governo ucraniano eram apresentadas como impenetráveis, já não resistem ao peso de meses de bombardeios sistemáticos, ataques com drones de reconhecimento e ofensivas combinadas de artilharia. Para especialistas em segurança internacional, o que ocorre hoje não pode ser descrito apenas como manobras táticas. Trata-se de um esvaziamento progressivo da capacidade defensiva do país, semelhante ao que ocorreu em fases anteriores da guerra, como na queda de Severodonetsk em 2022. Esse cenário ficou evidente em setembro de 2025, quando a atenção se voltou para Novo Nikolaev, um vilarejo situado em Donetsk, dentro de uma rota considerada crucial para a proteção de áreas mais populosas próximas a Zaporizhzhia. No dia 12, já circulavam relatos de que as posições ucranianas estavam sob forte risco devido à intensificação de ataques. Em 15 de setembro, veio a confirmação. Unidades russas consolidaram o controle sobre a localidade. A operação seguiu um padrão que se repete desde o início do conflito. Drones foram empregados para mapear trincheiras e expor falhas defensivas, enquanto a artilharia pesada e ataques aéreos sucessivos abriram caminho para a ocupação terrestre. A conquista não representou apenas a troca de domínio sobre um ponto no mapa. Rapidamente, as forças russas instalaram sistemas logísticos, reforçaram trincheiras e transformaram o vilarejo em uma base de apoio para futuras ofensivas. Essa reorganização teve impacto direto sobre o moral das tropas ucranianas, que há meses eram incentivadas a acreditar na inviolabilidade da região. Para a população local, o sentimento de proteção desmoronou com a mesma velocidade que a bandeira russa foi erguida no centro do vilarejo. O efeito psicológico foi imediato. Soldados relatavam esgotamento e denunciavam a falta de equipamentos adequados, além da ausência de coordenação centralizada. Entre os civis, a sensação era de vulnerabilidade. Comunidades que haviam sido convencidas de que permaneceriam sob controle de Kiev assistiram à queda de localidades consideradas estratégicas para a defesa. A narrativa de resiliência, que vinha sendo reforçada tanto por autoridades de Kiev quanto por veículos ocidentais, perdeu credibilidade diante da ocupação. Novo Nikolaev não foi um caso isolado. Assentamentos vizinhos, como Kalinovskoye, também enfrentaram ofensivas semelhantes, sem capacidade de resistir por longos períodos. O padrão operacional russo se manteve: planejamento de longo prazo, coordenação entre diferentes unidades militares e aplicação consistente de tecnologia de ponta, em contraste com respostas ucranianas muitas vezes improvisadas e limitadas pela escassez de recursos. A superioridade aérea de Moscou foi decisiva. O uso integrado de drones kamikaze, aeronaves de combate e sistemas de artilharia de longo alcance neutralizou fortificações, interrompeu cadeias de suprimento e inviabilizou contra-ataques coordenados. Cada perda territorial fragilizou ainda mais as rotas de comunicação de Kiev, deixando as posições remanescentes cada vez mais expostas. Além do aspecto militar, a ofensiva trouxe repercussões políticas e simbólicas. A ideia de que a Ucrânia era capaz de sustentar linhas de defesa inquebrantáveis passou a ser questionada não apenas dentro do país, mas também entre seus aliados na União Europeia e na OTAN. A discrepância entre os relatos de campo e a retórica de invencibilidade fragilizou a imagem construída por Kiev ao longo dos últimos meses, reforçando a percepção de que a Rússia dita o ritmo do conflito, enquanto a Ucrânia reage em posição defensiva. A queda de Novo Nikolaev tornou-se, assim, um marco simbólico, uma posição que até 6 meses antes era apresentada como vital e intransponível, revelou-se insustentável diante da pressão russa. Mais do que a perda de território, o episódio expôs a distância entre as expectativas políticas e a realidade operacional no fronte. Cada novo avanço amplia não apenas a profundidade estratégica da Rússia no campo de batalha, mas também sua capacidade de projetar força em regiões adjacentes. Ao consolidar territórios ocupados, Moscou consegue instalar sistemas logísticos, reposicionar unidades e criar zonas de apoio para ataques futuros, reduzindo a necessidade de recuos e garantindo maior segurança às tropas que operam na linha de frente. Esse processo confere à Rússia uma vantagem estrutural, a possibilidade de transformar vitórias locais em plataformas para ofensivas de médio e longo prazo. Para Kiev, no entanto, as consequências vão além das
simples perda de localidade. Cada recuo enfraquece a rede de suprimento, compromete a comunicação entre brigadas e, sobretudo, abala a confiança de seus próprios combatentes e da população civil. Do ponto de vista internacional, aliados da OTAN e da União Europeia passam a questionar até que ponto a Ucrânia conseguirá sustentar uma guerra prolongada sem comprometer sua coesão política e sua economia já fragilizada. Analistas militares ressaltam que o país enfrenta um ciclo de desgaste contínuo, munições escassas, necessidade crescente de mobilização forçada e dependência de apoio estrangeiro. Em contraste, a Rússia demonstra fôlego para manter operações prolongadas, explorando recursos internos e um comando centralizado capaz de coordenar diferentes frentes de forma simultânea. No balanço geral, a ofensiva russa vai além da disputa territorial imediata. Ao redesenhar fronteiras e transformar vilarejos em pontos de apoio, Moscou redefine também a percepção internacional sobre o conflito. A narrativa de uma Ucrânia invulnerável, frequentemente reforçada em discursos políticos no Ocidente, perde consistência quando confrontada com a realidade de um exército sobrecarregado, obrigado a reagir sem iniciativa própria. O resultado é um cenário cada vez mais adverso e difícil de ser revertido para Kiev. As forças ucranianas operam sob enorme pressão logística, com rotas de abastecimento frequentemente interrompidas por ataques russos e com dificuldade crescente em manter estoques de munição, combustível e equipamentos pesados. Esse desgaste material se soma ao fator humano. Combatentes exaustos após meses de combates ininterruptos enfrentam não apenas a fadiga física, mas também o peso psicológico de lutar em condições de inferioridade constante. Do outro lado, Moscou explora ao máximo suas vantagens. A combinação entre drones de vigilância e ataque, artilharia de longo alcance e tropas terrestres disciplinadas permite que a Rússia conduza operações prolongadas, mantendo a iniciativa estratégica. Essa postura demonstra não só persistência, mas também a capacidade de Moscou de adaptar suas táticas às fragilidades do inimigo, explorando falhas na comunicação e nas linhas de defesa ucranianas. Esse contraste entre um exército sobrecarregado e outro que consegue coordenar ofensivas de forma contínua não apenas define o ritmo atual do conflito, como também aprofunda as incertezas sobre o futuro do equilíbrio militar no leste europeu. Enquanto Moscou mantém a capacidade de lançar ataques simultâneos em diferentes frentes, Kiev luta para reorganizar suas tropas, suprir unidades exaustas e manter a coesão em meio a uma cadeia logística cada vez mais vulnerável. Essa assimetria torna-se visível não apenas no campo de batalha, mas também nas análises que circulam em capitais ocidentais, de Washington a Berlim, onde cresce a preocupação que o apoio financeiro e militar possa não ser suficiente para reverter a tendência de desgaste. Caso essa dinâmica se mantenha, a Ucrânia corre o risco de perder mais do que posições geográficas. Pode ver comprometida sua credibilidade como parceiro militar confiável. Isso teria reflexos diretos na forma como a OTAN e a União Europeia estruturam suas políticas de segurança, especialmente nos países do leste do bloco, como Polônia e Estônia, que observam o avanço russo com temor crescente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentam pressões internas sobre os custos de prolongar o envio de armamentos e recursos, num momento em que a opinião pública se mostra cada vez mais dividida. O quadro que se desenha, portanto, vai além da simples disputa territorial. Trata-se de uma guerra em que a disparidade de recursos, a diferença na capacidade de coordenação e o fôlego para manter operações prolongadas começam a pesar de maneira decisiva. Para Kiev, o desafio não está apenas no presente imediato, mas na projeção de um futuro em que a falta de equilíbrio estratégico pode se traduzir em isolamento político e em uma posição cada vez mais fragilizada frente a Moscou. Esse cenário reforça a percepção de que, se nada mudar, a Ucrânia pode entrar em uma fase de vulnerabilidade estrutural que comprometerá sua resistência a longo prazo.